Versículo 13. Jesus surge no caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos e que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento, lentos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao que se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muitos insistiram e rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomou ele o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. E questionaram-se entre si: porventura não queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiam o pão. Pode se sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Jesus. Nessa passagem nós vamos ver o que Jesus ele fez diante de uma situação que estava acontecendo com 2 discípulos. Discípulos nós sabemos que são alunos, aqueles que estiveram perto do mestre. E eles, nesse momento, eles estavam atemorizados, confusos. Eles não entenderam o que havia acontecido. Porque havia promessas, havia os profetas que falavam a respeito do Messias, e eles
criam que Jesus era o Senhor. E nós cremos que Jesus, Ele é o Senhor. Amém. Só que a situação estava diferente do que eles ouviram. Porque o mestre havia morrido. E eles caminhavam para Emaús, que dá mais ou menos 12 quilômetros. Se eu vou até o Grimaldi da minha casa, são 4 quilômetros. Até o terminal, acho que dá uns 2 quilômetros. Até o terminal, 2 quilômetros. Então, era um lugar que, para andar, não era também longe demais. Daria para fazer, sim, em algumas horas. Mas um tempo que seria o necessário para que o autor da nossa vida, aquele que venceu a morte, aquele que vive, pudesse se apresentar a eles. Então, o momento que você tem é o momento certo, é o tempo certo para que Jesus a cada dia se apresente e diga: eu estou vivo. Amém. E eles caminhavam juntos. A Bíblia fala o nome dele, que é Cleopas. Outros falam Cleófas, tem aí uma outra tradução. Mas o nome do outro nós não sabemos. Mas se eles, porque nós estamos acostumados a ouvir o nome dos discípulos, Mateus, Marcos, né? Só que esse estava presente, ele era discípulo de Cristo. Porque senão, como depois no final ele iria reconhecer as atitudes? E eles caminhavam juntos. Irmãos, como é importante caminhar junto com alguém que conhece a Deus, que serve a Deus. Como é bom viver juntos, ter uma família, ter alguém. Deus não nos fez para vivermos sós. Podemos ter um tempo a sós, mas viver é muito ruim. Por quê? Porque o Criador nos criou para vivermos coletivamente, juntos. Juntos. E eles caminhavam juntos. Só que quando estamos juntos, quantas conversas, quantos assuntos são falados? Aqui era específico, porque eles estavam tristes pelo acontecimento da morte do Cristo. E eles falavam a respeito dele. Quando falamos a respeito de Jesus, Jesus se faz presente. Amém. Jesus está presente. Amém. E Ele vai trazer uma solução, Ele vai trazer uma certeza, Ele vai trazer algo que você precisa para aquele momento. Amém. Falar de Jesus é bom. Falar de Jesus é saudável. De Jesus. Glória a Deus. Não é falar dos irmãos. Não é falar de liderança. Não é trazer críticas. É falar de Jesus. Amém. Porque o que Ele fez em todas as Escrituras, você sempre vai ver, e eu também sempre vou ler e vou ouvir
que as atitudes dele foram boas. Rompendo preconceitos, rompendo divisões, rompendo o ódio, a morte. Ele vai trazer coisas boas. Boas. Por isso que o Evangelho é boas novas. Nós vamos no lar, leve boas novas. Amém. Leve que Cristo Ele salva, que Cristo abençoa, que Cristo muda. Amém. Porque isso não são meras palavras, isso é uma verdade, é realidade, irmãos. Porque Jesus faz, as pessoas estão caindo no esquecimento de vir muitas informações. Nós estamos com muitas informações no nosso dia a dia. Sabe, daquilo que você vai ouvindo. E muitas vezes sufoca o Cristo e traz à tona o ego do homem, o egocentrismo, a pessoa que quer muitas vezes predominar. Mas quem tem que predominar é Jesus, não sou eu, é Cristo na minha vida. É Jesus. Eu não preciso falar aos exageros, mas a palavra boa, no bom tempo, na medida certa, ela é eficaz. Amém. Ela é eficaz. Eles caminhavam juntos, conversando, e Jesus não poderia deixar de se apresentar a eles. Amém. E a presença de Cristo, ainda que quando próxima a eles, chegou e se aproximou deles, os momentos que eles estavam vivendo estava sendo difícil. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por adversidades. Não é dizer, olha, a irmã Áurea é forte, ela passa por adversidade, irmãos. Quantas lágrimas ela não chora, mas o que a sustenta é porque ela está aos pés do Senhor. Amém. Para dar vitória. Então, todos nós vivemos. Só que quando Jesus se aproximou deles, a frustração, a ansiedade, o medo fez com que eles não percebessem que o Mestre estava próximo. O que nos faz muitas vezes a pessoa dizer, eu senti a presença de Jesus no culto. Será que o problema não está maior? Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém. Para que de cima você olhe o problema. O salmista diz, eleva os meus olhos para o monte. Eu não vou olhar aqui no começo, eu vou olhar lá em cima. O problema está aqui, eu estou olhando lá em cima. Por quê? Porque a solução vem de Cristo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Você olha e você diz assim, não sou eu que sou um super-homem, não sou a Mulher Maravilha, não sou tão forte. As pessoas falam, mas é Cristo na minha vida. O olhar de lá é ver que Jesus, Ele está tomando conta. Ele está cuidando de nós. Como Ele está cuidando da minha sobrinha que perdeu o seu esposo, com as suas filhas. Ele cuida, Ele não desampara. Amém, aleluia. Irmãos, às vezes você leva um baque numa situação, mas quando você olha para Jesus, você diz, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu não posso ficar focado nessa situação. Eu vou continuar caminhando. Quando você caminha, quando você trabalha para Jesus, a cada lar que você entra, a cada oração que você faz, a cada louvor que você entoa, a cada palavra que você lê, a cada palavra que você ministra, Deus está te fortalecendo.
preciso estar no púlpito para pregar, mas aonde eu estiver, é com a palavra, é com o meu procedimento, é com as minhas atitudes, é com um gesto. As pessoas vão ver diferença. As pessoas percebem. Por quê? Porque a Bíblia diz: nós somos sal da terra e luz do mundo. A luz, ela não é colocada lá embaixo, porque senão não ilumina. Mas aqui, olha para cima onde que elas estão. Elas estão iluminando. Já ficamos sem luz aqui, e não tinha nem essas reservas aí. O que acontece? Ficamos no escuro. Então é difícil você enxergar alguém, de ver. Mas a palavra diz: nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus se aproximou deles, mas os problemas, aquilo que eles conversavam, lembrando, né? E lembrava assim: foi falado, foi prometido, e nada. Aquilo ofuscou, deixou os olhos deles fechados para não ver. O que a adversidade ela faz na nossa vida, irmãos? Às vezes acabamos não filtrando direito, não parando para dizer: é o tempo meu com Deus de orar. Deus vai trazer uma solução. Deus vai abrir as portas. Aleluia. Deus vai abrir o meu coração para me dar poder. Deus vai me trazer alegria neste momento. Deus vai tirar essa angústia, isso que está me consumindo. Deus vai me fazer descansar em paz, porque o Senhor fala a sua palavra. Amém, Jesus. Vou poder descansar. E as questões, as perguntas, os questionamentos, eles fazem com que os olhos fiquem fechados, não enxerguem. E eu não consiga, muitas vezes, em questões, enxergar a Regina como ela é. De poder amar a Regina como ela é. De poder ajudar a Regina naquilo que ela é. Irmãos, hoje as pessoas muitas vezes procuram que as outras pessoas mudem, sejam diferentes, sendo que quem tem que mudar são as pessoas. Através da graça, do poder de Deus que vai se manifestando através da sua palavra. Não é por imposição, não é mas é pela palavra de Deus. Vamos regar com oração, vamos buscar em Deus, e Deus vai fazer no seu momento, porque o momento de Deus é o melhor. É o melhor. Jesus estava ao lado, eles não estavam enxergando. Jesus ia falar: ó, ei, meu, olha aqui, sou eu. Não. Ele continuou ao lado, e aí ele começou a fazer o quê? Algumas perguntas. O que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Surpresa deles, né? Dos dois discípulos. Você é um estrangeiro? Não está sabendo dos fatos? Não está sabendo o que aconteceu? E começaram a falar algumas coisas. Jesus, ele quer ouvir de cada um de nós. Amém. Aquilo que se passa. Amém. Ele vai fazer para tirar a pessoa do foco que ela está, da desgraça, da vergonha, da humilhação. Ele vai tirar o foco para que a pessoa não fique somente com aquilo na sua mente. E não se torne muitas vezes, não fique perturbado ou perturbada com aquilo.
E aí chama de novo para si e fala assim: e quais são? Aí eles começam a falar para ele. E falando dele, né? Já pensou? Falando dele. Você está perto de alguém que está falando de você e você não está sabendo. E aí, uma das coisas que Jesus focou para eles, irmãos, e para nós também, diante de tantas coisas, eles tinham a palavra, sabiam do Messias, esperavam aquele que ia mudar a situação de Israel, esperavam no Cristo, e depois já tinham dúvidas por causa do que ocorreu. E às vezes acontece isso. As promessas de Deus na sua vida, na minha. Jesus, ele falou o quê? Que estaria conosco até o final dos tempos. Amém. Tem muita gente que hoje não acredita na volta de Jesus. Às vezes não fala. Será? Às vezes não diz. Mas pensa. Jesus falou que vai voltar. E se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Ele deixou o Espírito Santo, deixou as promessas, deixou o batismo com o Espírito Santo da pessoa, ela receber os dons de Deus, se fortalecer. Se ele deixou, vamos tomar posse. Vamos ver o que Deus falou, ele vai cumprir. Mas o foco que ele queria dizer para eles é: vocês têm a palavra, vocês ouviram sobre mim, mas e o crer na palavra? Porque a fé vem por ouvir a palavra. Vocês sabem disso. Mas a palavra, ela tem que estar aqui, ó. Não é só chegar aqui, ela tem que descer para o nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, o crer no Cristo de Deus, o Cristo vivo, que ressuscitou dentre os mortos, que está vivo para abençoar o seu lar, para abençoar o meu lar, para abençoar a sua vida física, para abençoar a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida financeira. O nosso Deus tem tudo isso. Amém. Amém. E o que ele chamou a atenção deles? Para o crer. Para o crer. Mas mesmo Jesus falando com eles, mesmo estando ali ao lado, irmão, Jesus está dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Então nunca pense que você está sozinho. Você não está. Ele está com você. Ele está com você. E Jesus falou continuar andando. E Jesus chega ao final ali daquela caminhada. E ele dá a entender para ele que ia mais para um outro lugar. E nesse momento ele falou: não. Eles falaram para ele: fica na nossa casa, durma na nossa casa, já é tarde, já é noite, então fica conosco. Irmãos, o momento às vezes da escuridão, do inverno, vem para todos nós. Mas como nós vamos passar
deixando Jesus embora e querendo enfrentar sozinhos? Ou dizendo: Senhor, permanece, fica conosco. Porque quando Jesus ele fala conosco, nem sempre a voz dele vai dizer: olha, meu filho, né, te amo, você é bonitinho, você é bonitinha, continua do mesmo jeito. Não. A palavra dele muitas vezes vai vir para nos chamar para ele, para nos chamar para a cruz, para olhar para a cruz e ver: o inocente morreu por mim. E eu amo esse Jesus. Eu amo porque Ele cuida de mim. Eu amo porque Ele cuida da minha família. Eu amo porque Ele cuida da nossa igreja. Ele cuida de você, irmão. Eu amo. Ele é precioso para mim. Eu não vou trocá-lo por assuntos de internet. Eu não vou trocá-lo por nudes. Eu não vou trocá-lo por mensagens aí que vem às vezes destruir minha família, que vem destruir a minha vida espiritual. Eu não vou trocar esse Jesus. É você e Ele. Sou eu e Ele dizendo: aonde eu estiver, eu tenho Cristo na minha vida. Ele está me vendo. Ele está me vendo. E aí nos momentos difíceis, chama, nos momentos de noite, clame, vamos clamar ao nosso Deus, para estar ao nosso lado, nos fortalecendo. E eles chamaram e falaram: Senhor, entra, vem pousar. Eu, quando ainda jovem, usava muito essa palavra. Eu vou pousar na casa da minha tia. E aí, em casa, às vezes eles davam risada. Pousar? Quem pousa é passarinho. Mas é uma palavra que se usa muito para você dormir na casa de alguém, né? Vem pousar, e aqui a gente vê o texto falando isso. Durma, fique conosco. Irmãos, a maior, creio eu, alegria de Deus é quando nós falamos: Jesus, vem, fica comigo. Senhor, esteja comigo. Eu quero a cada dia a sua presença. Eu quero a cada dia te conhecer. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer mais e mais. Por isso que eu falei no começo, eu acredito que esse discípulo, ele de alguma forma, ele teve contato, viu, porque ele não reconheceria no partir do pão se ele não estivesse presente. Como eu vou conhecer alguma coisa de alguém se eu não vi? Então ele viu, porque fala que conheceram quando ele partiu o pão. Irmãos, Jesus ele nos marca com o seu amor. Amém. Jesus ele nos marca com os seus exemplos. Às vezes para entrar na nossa cabeça. Às vezes já ouvi de pessoas, né? Já ouvi de pessoas que falam assim: como Deus vai perdoar alguém que já matou, que já roubou, que já fez isso? Nós não vivemos só pela justiça, nós vivemos pela graça de Deus. É a graça de Deus que vê o homem, que vê a mulher, que vê o jovem, que vê a criança, e sabe que precisa dele. Deus não tem prazer na morte de um ímpio, Deus não tem prazer, mas Deus quer que todos cheguem à salvação.
já ouvi quando eu trabalhava aqui na Ernesto Fogo. Era jovem ainda, eu vi uma mulher lá no salão quando eu atendi, e ela falava assim: Beth, você está falando de Jesus, mas Jesus não pode me perdoar. Eu já fiz aborto, eu vivo na prostituição, eu já destruí lares, eu falei, mas para você tem jeito, Jesus Cristo, Ele perdoa, Ele faz de você uma nova vida. Aleluia. Então, Cristo, Ele tem este poder. Nós não vivemos pela justiça, mas pela graça de Deus, um favor imerecido. Eu não merecia. Ah, mas falaram que você era quietinha, que você era boazinha. Não ao ponto de dizer eu estou justificada por isso. Eu precisei da graça de Deus. E reconhecer que sem Jesus eu não posso fazer nada. E que vale a pena servir a Cristo. Amém. Que vale a pena ser servo e serva de Deus. De poder resplandecer no meio da família, dos familiares, onde você trabalha, aonde você convive no seu dia a dia. De ser servo de Deus. Irmãos, nós somos privilegiados. Porque a pessoa que não tem a Cristo, ela vive sem direção. Ela faz isso, ela faz aquilo, mas ela vive sem uma direção. Quando você começa a servir a Deus, parece que a sua cabeça dá um ajuste. Parece que a vida ela muda, você tem uma direção, uma coisa assim, que esclarece, que ilumina, que vai te dando um novo ali parâmetro das coisas. E a vida realmente muda. Por quê? Porque a palavra, que é Cristo, ela tem esse poder. Não é o pastor, não é os obreiros, não são os obreiros, não são os irmãos, mas é Cristo que faz isso. Amém. Na vida de cada um de nós. Amém. E eles observam isso, essa atitude maravilhosa. Jesus nunca vai deixar que no seu lar nos falte o pão. Ele sempre vai suprir a necessidade. Amém. Sempre Ele vai suprir, sempre vai ter. Aleluia. E é isso como igreja que nós oramos. Sempre ter. Para o quê? Para repartir. Você reparte e aumenta. Você contribui e aumenta. Então, Deus sempre vai fazer isso. E quando Jesus estava ali, olha só, os olhos dele se abrem. Se abrem. Eles tinham contado tudo para Jesus. Olha, foram ao sepulcro, falaram que o corpo do Senhor não estava lá, falaram que Ele vive. E agora foi o momento, a certeza, a confirmação de que realmente Ele estava vivo, que realmente Jesus, Ele vive, Ele venceu a morte, Ele te amou. Abrem e percebem o Cristo de Deus. Irmãos, na nossa vida acontece isso. Quando nós aceitamos a Cristo, os nossos olhos se abriram. Se abriram para esse Senhor, que há quantos mil anos, mas a palavra que passa o tempo, ela está assim ainda.
ainda de uma forma impressa, ela está online no celular, ela é falada aí, as bocas professam, falam do Cristo de Deus, nos 4 cantos da terra, a palavra, ela está sendo pregada. A Bíblia diz sim, Jesus vai voltar quando as palavras for, mas eu estou dizendo assim, que no mundo todo, não fique triste se um dia você se sentir um pouquinho como eles se sentiram devido às situações a respeito da fé. Mas pense o seguinte, eu aqui falo de Jesus, um dia passou isso pela minha cabeça. Lá na China, as pessoas também falam de Jesus. Vai nos Estados Unidos, eles também falam de Jesus. Você vai num outro país, também falam de Jesus. Muitos estão combatendo o cristianismo, estão tentando matar, acabar, destruir, mas não conseguem, porque o nosso Cristo vive. O nosso Senhor está vivo. Nada vai abalar. Por quê? Porque o próprio Cristo disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalece contra a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Vire para o seu irmão e diz: você tem autoridade para expulsar demônio. Você tem autoridade para orar por alguém e abençoar esta vida. Você é servo de Deus, você é abençoado. Jesus te ama, Jesus nos ama, porque Ele está vivo. E reconhecê-lo a cada dia na nossa vida é a melhor coisa. E dizer que Ele é o Senhor da nossa vida é a melhor coisa. Foi isso que eles entenderam. Jesus está vivo. Vamos anunciar. Anuncie as boas novas. Anuncie que Jesus Cristo está vivo. Anuncie que Jesus Cristo salvou as pessoas que moram com você. Anuncie que Jesus Cristo curou a pessoa que congrega com você. Anuncie que Jesus curou o câncer da irmandade. Anuncie que Deus está restaurando a saúde da Regina. Anuncie que a Marieta é uma pessoa que batalha pela sua família, ela é serva de Deus. Anuncie as boas novas. Anuncie que Jesus Cristo vive nessa igreja. Que Ele é Senhor. Que Ele é o amado da nossa alma. É isso que eles fizeram. Vamos falar que vimos Ele. Ele não somente desapareceu do túmulo, do sepulcro, não, mas Ele está vivo. Ele esteve na minha casa. Ele esteve, abençoou a nossa vida. Jesus Cristo está no seu lar. Não desanime de orar pelas pessoas que estão na sua casa, que moram com você. Jesus Cristo é o Salvador, e no momento certo, através da sua oração, através de você abençoar o seu lar, Deus vai fazer a obra. Por quê? Porque